Está no ar o programa Dave e Você, aqui na TV Croma, e hoje estamos com ele, que é diretor executivo e presidente do Conselho de Administração, Júlio de Campos. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, bom dia. Muito Prazer bom, estar com vocês aqui. Júlio, conta pra gente qual foi a sua primeira atividade como empreendedor. Eu me formei em Química, vim do mercado de cervejaria. Eu me especializei propriamente dito na consolidação da espuma da cerveja e resolvi abandonar esse mercado depois de pegar parte do aprendizado do mundo empreendedor com o que a gente chama de trio de ferro, que são os donos da cervejaria Ambev. Eu resolvi sair dessa empresa para montar o meu primeiro empreendimento, que foi uma casa de shows e um escritório de eventos, que nesse escritório nós comprávamos e vendemos shows de diversos artistas. Foi o primeiro negócio que não deu certo, foi a minha primeira queda, foi a minha primeira falência, propriamente dita. Daí então, como eu fiquei sem recursos, eu já estava decidido a não voltar mais para o mercado privado, eu resolvi buscar no mercado algum produto, algum meio de montar um negócio que não demandasse investimento. Eu comecei a vender cartões de visita, né? Um amigo meu, proprietário de uma gráfica, me deu a ideia, falou, você não precisa gastar, você só vai ter que ter vontade mesmo e muita sola, né? Então eu comecei nesse mercado, fiquei uns 2 anos e tudo, o grupo hoje com aí as suas 22, 26 empresas começou a partir da venda desse produto aqui, ó. Cartões de visita. Muito legal. O negócio foi crescendo, a gente foi ampliando, na medida em que as demandas de impressão de produto gráfico foram aumentando, eu fui integrando outros produtos nas empresas. Depois veio a parte de web, nós terceirizávamos todo o processo de criação, a gente passou a fazer todo o processo de desenvolvimento, criação de marca também internamente, incorporamos a parte de tecnologia, a parte de desenvolvimento de sistemas, e conseguimos um grande cliente, uma multinacional da área também de refrigerantes, e aí o negócio explodiu. Muito bom. E como nasceu o Grupo Júlio de Campos? O Grupo Júlio de Campos ele vem justamente dessas demandas, né? Na Ambev, quando a Brahma foi vendida para esse grupo, para esses 3 empresários empreendedores, eu comecei a perceber e eu não entendia muito bem qual que era a lógica, a ligação entre uma empresa e outra do grupo. Porque eles tinham a cervejaria, mas o negócio, eles eram donos de um banco, né? Aí depois eu comecei a perceber que eles diversificavam muitos negócios, né? E os negócios acabavam dando certo. Como no Brasil, quando o assunto é empreender, fala-se muito em foco, eu ficava meio perdido. Eu falava, como é que eles podem ser proprietários de uma instituição bancária e de repente ter uma cervejaria e daqui a pouco vai para a área de alimentos e daqui a pouco faz investimento e eu comecei a me apegar muito isso. Eu sempre gostei de diversificar muito as coisas. Eu nunca... tem até um bordão que fala que a gente não deve manter os nossos ovos numa única cesta. Eu sempre gostei muito disso, né? E eu aprendi isso lá. Então, quando eu saí, eu já saí de lá com essa filosofia de começar o negócio numa determinada área e migrar para as outras áreas. Mas, assim, áreas que preferencialmente não tivessem ligações umas com as outras, né? Um exemplo, hoje a gente atua, nós temos a gráfica, nós temos um grupo de mídia que envolve social media, criação, que envolve desenvolvimento, que envolve reestilização, que envolve design, criação de logomarca, identidade visual. Mas nós também temos atuação na área de petróleo e gás, que não tem absolutamente nada a ver nem com a primeira atuação nem com a segunda. Commodities, então a gente tem exportação de açúcar, exportação de grãos, né? São áreas totalmente distintas. O grupo ele nasceu dessa filosofia, né? Da diversificação dos business, da diversificação dos negócios. Então, na medida em que a gráfica começou a dar certo, eu comecei a integrar e a incorporar outras áreas, né? Que hoje a gente já está mudando de grupo, a intenção nossa já é alterar um pouco isso para a gente chamar isso de conglomerado, porque nós já passamos de mais de 20 empresas. Algumas empresas eu tenho participação, nós compramos participações pequenas, e outras empresas a gente monta, a gente inicia aí do zero, que é o caso da última empresa que nós montamos, que é a Money Brothers, que é uma empresa que vai atuar especificamente no mercado financeiro.
Que bom. E sobre a PTB Afro Zona Leste, conta um pouquinho pra gente sobre ela e o que ela significa para você. Eu sempre fui político, né? Eu sempre gostei da política. Eu acompanho, acabei de completar 41 anos ontem, mas a política ela está presente na minha vida desde a minha infância, né? Desde os 6, 7 anos de idade. Eu venho de uma criação militar, né? Então eu acompanhei o finalzinho do processo da ditadura. E então assim, eu peguei muito, quando criança eu via muito aqueles movimentos, aquelas coisas todas na televisão, a família, aquele negócio de direta já, eu queria entender, né, Ulisses Guimarães, eu era muito pequenininho naquela época, mas eu já via, já tinha aquele sentimento, eu via toda a manifestação, toda aquela bagunça toda, então eu comecei a interagir muito cedo com a política. Então, aí houve aquele processo, toda aquela transformação que teve, aquilo me chamava muita atenção. Né? Eu sempre fui um fã incondicional, eu me emociono até hoje quando canta o hino nacional, né? Justamente por conta dessa criação. Então eu venho carregando esse DNA da política já de muitos anos, não é de hoje. Né? Eu só estava esperando o momento certo, eu já pertenci a outros partidos, eu já militei por outros partidos. Né? Eu acabei abandonando essa militância por conta dos acontecimentos, né? Então eu dei aí um intervalo de 10 anos nesse período até que eu encontrasse um novo partido onde eu pudesse retomar a minha carreira política, né? Aí, por que eu te falei isso? Porque você me perguntou o que o PTB Afro significa para mim, né? O PTB Afro, ele vem de encontro com todos os meus anseios políticos, né? Eu, por ter passado por diversos partidos, por ter traçado diversos objetivos nessa minha carreira política, hoje eu falo para você que eu me sinto uma pessoa completamente realizada, não por fazer parte do PTB, mas por fazer parte do PTB e o PTB ter aberto uma porta para que fosse criado e desenvolvido o PTB Afro. Né? Nós somos hoje 54% da população, o Brasil ele é negro, né? E o Brasil ele não reconhece esse lado, né? Ele não, o Brasil ele é um país tão racista, né? O racismo ele é tão impregnado no Brasil que o Brasil jamais vai admitir ou vai reconhecer que o Brasil é um país negro. Então, o que o PTB Afro significa para o Júlio de Campos? O PTB Afro para o Júlio de Campos significa uma renovação não do Júlio de Campos como negro ou da população negra. O PTB Afro, juntamente com o PTB, ele significa para mim um novo país, ele significa para mim uma nova geração política, ele significa para mim um novo Brasil, significa um Brasil melhor. E nós estamos muito engajados em transformar esse país, devolver esse país para o povo e fazer com que o povo de fato sinta orgulho da política brasileira, que é o que de fato movimenta essa nossa nação. Muito bom. E do antes para o agora, você acha que o racismo ele diminuiu no Brasil? De forma alguma, né? O racismo no Brasil, na verdade, ele só aumenta, né? Ele nunca diminui. E eu vejo hoje, em meados aí de agosto de 2017, já vai fazer um ano que eu integrei, que eu mergulhei de cabeça, na verdade, eu nunca abandonei, né? Eu sempre estive integrado a essas ações voltadas ao racismo. O Brasil, ele foi o país ele foi o último a abolir a escravidão. O Brasil, ele foi o país que mais recebeu escravos provindos da África, né? O Brasil, ele foi o país que mais massacrou os negros, né? Então, assim, e o Brasil, ao contrário dos outros países que receberam negros provindos da África para serem escravizados, o Brasil ele foi o único país que, quando acabou a escravidão, simplesmente chutou os negros no mundo, falou, acabou cada um. Os Estados Unidos, por exemplo, quando acabou a escravidão foi abolida lá, os negros eles não ganharam muito, mas eles tiveram um pedacinho de terra, o outro ganhou um gado macho, um gado fêmea, então, não que isso seja um reconhecimento, mas historicamente falando, você vai perceber que os negros no Brasil, eles não são tão unidos quanto em outros locais, né? Eles são totalmente dissipados. Você pode ver, nós temos negros no esporte, nós temos negros no meio artístico, nós temos negros à frente de grandes corporações, né? Mas você não vê nenhum deles estendendo a bandeira antirracismo, né? Então, isso é cultural do negro brasileiro. O negro brasileiro, quando ele alcança um determinado patamar, a gente costuma até brincar, ele muda de cor. Você não vê um jogador de futebol entrando em pleno jogo da seleção brasileira
estendendo e hasteando a bandeira do negro no Brasil, falando sobre racismo. Ele simplesmente esquece, né, as suas origens, esquece esquece da onde ele veio, né? Esquece que ele tem aquela cor de pele. Então, eu vejo hoje o Brasil como um país extremamente racista. A tendência desse racismo é aumentar. E a nossa função hoje, tá? Isso como PTB Afro, como negro, como militante antirracismo, a nossa tendência é estacionar e eliminar o racismo no Brasil. Ok. E você acha que seria possível criar algum projeto para conscientizar o povo brasileiro sobre o racismo? Opa, não só criar, como nós já temos vários projetos. O PTB Afro é um deles, né? Nós temos a Liga, que é uma liga que vai mensurar durante 30 anos. Nós começamos a Liga agora em 2017 e ela vai até 2047. Então nós vamos não só mensurar os resultados, mas como nós vamos provar daqui a 30 anos que nós fomos os grandes mentores não da finalização, que finalização é uma palavra muito genérica, mas nós queremos mesmo exterminar e devolver ao negro, que foi o grande protagonista dessa história, que foi o grande criador das maiores riquezas que esse país tem, que hoje é mais de 50% da população, é mais de 50% do empresariado. O Brasil, ele é Brasil por causa que o negro construiu as grandes riquezas desse país, né? Então, nós já estamos atuando fortemente frente a esses movimentos culturais, em frente a esses movimentos antirraciais, e a nossa intenção não é diminuir o racismo no Brasil, nossa intenção é exterminar o racismo no Brasil, devolver ao negro o que o alemão fez com o judeu. O alemão, ele jamais vai diminuir o que aconteceu no Holocausto, jamais vai ser apagado, mas o alemão, ao contrário dos portugueses e de todas as outras nações que escravizaram e que fizeram tantas atrocidades com a população negra, o alemão hoje ele devolveu o ouro, ele devolveu as joias, ele devolveu as artes, as pinturas, os quadros que valiam milhões e milhões de dólares aos judeus. Os índios, eles têm as suas terras devolvidas, e o negro até hoje ele não teve um mísero pedido de desculpa, né? O Brasil, ele é um país racista, o Brasil, ele é um país injusto, e o Brasil, ele deve milhões aos negros. Na verdade, a dívida do Brasil, ao contrário de todos os outros países, com o negro é impagável. E nós faremos o que for preciso, vamos brigar até as últimas consequências para que os meus filhos, para que os meus netos não sofram como eu sofri quando criança, quando você ouvia um amiguinho falar: minha mãe não quer que você vá no meu aniversário porque você é negro, né? Na sala de aula os grupos se dividiam para fazer trabalhos em grupo e nós, que éramos os negros, raramente nós éramos convidados, então nós tínhamos que ficar num grupo meio que separatista. Isso não foi geral, tá? Eu tive muitos amigos e tenho orgulho, tenho muitos amigos brancos, né, que me amam e eu também os amo, mas não dá para pagar as consequências de você ser negro no Brasil, né? O negro no Brasil, ele é tido sempre como... ele está sempre oculto, né? Recentemente eu tive num hotel, fui para uma reunião, nós estava vendo um workshop num hotel aqui de renome aqui no Brasil. Eu cheguei para essa reunião no hotel, a recepcionista veio até mim, né? E eu tenho um carro importado, e não que isso seja produto de louvor para ninguém, eu sou uma pessoa que trabalhou, que batalhou para isso, então... E toda vez que eu saio com esse carro, eu tenho uma série de problemas. Quando a polícia não me para toda hora, eu chego num lugar, sempre me perguntam quem que eu fui buscar, né? Então a pergunta que ela me fez, categoricamente, ela perguntou em qual era o quarto que estava o hóspede que eu fui buscar, né? Então, quer dizer, quando o negro chega, ele já assim, ele nunca vai como protagonista, ele sempre vai como plateia. E isso a gente precisa mudar no Brasil. E nós vamos mudar, nós estamos decididos e engajados nessa missão. Com certeza. E sobre o esporte, você tem algum projeto para trazer ele para a Zona Leste? Olha, eu tenho 41 anos, tá? Eu adoro esporte, comecei a jogar futebol com 6 anos, acabei tendo que abrir mão desta vida esportista por conta da situação de pobreza, né? Eu vivia uma situação muito precária quando criança, então
eu tive que trabalhar, tive que estudar e não deu para dar continuidade. A Zona Leste em si, assim como outras áreas, se você parar para pensar, para fazer uma análise crítica em cima do esporte, as igrejas compraram os campos de futebol e tornaram-se igrejas, então assim ficou um negócio muito restrito. O esporte ele é apenas uma, né? Ele é apenas uma das frentes que eu pretendo trabalhar, não só para a Zona Leste, mas a nível São Paulo, que é onde eu pretendo atuar fortemente politicamente. Dizer, você tem projetos? Tenho, não só projetos voltados para o esporte, mas projetos voltados para academias populares, né? Nós temos hoje aí redes e redes de academia que até tem valores acessíveis, mas são valores que vão fazer falta para uma família que tem, de repente, um salário mínimo para... Né? Se você pegar e... por que você não faz uma academia? Porque aí 60, 70, 100 reais vai fazer falta no orçamento dessa família. Então, a minha intenção é trazer academias populares para os bairros de baixa renda, através de parceria público-privadas, através de doações, através de participações e patrocínios. Né? Agora, a gente só precisa desenhar esse modelo de negócio. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Muito bom. E você comentou do tempo que você era criança. Hoje, você tem algum projeto para as crianças de rua também? Olha... eu vejo hoje o que me corta muito o coração é você para o seu carro num semáforo, né? Vem uma criança te fazer um pedido de uma moeda daquilo. Então, e isso é em todos os lugares. Mas sempre aonde existe uma criança fazendo um pedido de um donativo num farol, tem um adulto por trás dele. Como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode resolver essa situação? Nós precisamos resolver o problema da família, o problema do adulto. A gente precisa entrar dentro da casa dessa criança e saber o que acontece, por que essa criança está no farol, por que essa criança não está na escola, por que essa criança não está desenvolvendo uma atividade esportiva. Então, assim, o problema está na família, está na renda familiar. Então, assim, nós temos projetos para desenvolver e criar empregos para essa população, para resolver o problema da família, que consequentemente, uma vez a família tendo seus recursos para pelo menos ter a dignidade, o básico, que é a alimentação e a moradia, eu creio que a gente vai conseguir resolver o problema dessas crianças que ficam fazendo esses pedidos no farol. Tá? Essas crianças também, elas faltam atividades, elas não têm espaço, né, para poder brincar, para poder, no meu tempo, existiam uns parquinhos, as praças que as nossas mães levavam a gente ali para brincar. Eu sou de Itaquera, então nós tínhamos muitas atividades, tínhamos muitos campos de futebol, né? Tinham pessoas que tinham a iniciativa de levar-nos para participar de gincanas. As escolas, elas tinham as competições, então eu tinha uma professora de educação física que levava a gente para correr no Ibirapuera. Então a prefeitura promovia muitas ações desse tipo. Hoje não existe, essas atividades pararam. Então, dentro deste meu contexto, dentro dessa minha carreira política, que ela não está sendo construída agora, ela já vem antigo, o PTB Afro ele só veio de encontro para consolidar os meus anseios com todos esses meus objetivos. Eu tenho muitos projetos e eu pretendo criá-los, desenhá-los e trazê-los para a população e, de fato, ver essas crianças na escola, onde elas, de fato, deveriam estar. Muito bom, porque isso é de se emocionar muito, né? Porque hoje em dia é complicado você ver isso. É triste. Eu tenho um filho de 12 anos, né? Então, quando eu vejo uma criança ali fazendo um pedido, seja... Às vezes a criança diz que está com fome, que precisa de dinheiro, e a gente sabe que a gente vai dar o dinheiro para essa criança, esse dinheiro pode acabar na mão de um traficante, né? Esse dinheiro pode acabar, de repente, na mão dos pais, que muitas vezes também que obrigam essas crianças a estarem fazendo esses pedidos. Isso comove, você falou que você está emocionada de lembrar e saber. Então, essa emoção toca a gente a tal ponto que a gente acaba dando. Então, se você fizer uma continha besta aí, 2 horas, pense em 2 horas uma criança no farol e cada pessoa dando 50, cada carro dá 10, 15, 20. No final do dia, ele constrói uma renda interessante. Ainda tem aquelas de que, de voltar para casa sem aquilo, sem aquela quantidade. Apanha, então tem tudo essa questão, é muito triste, né? Eu batalhei, trabalhei, sempre tive o sonho de ser pai, eu também tenho esse mesmo desejo por essas crianças que estão na rua, não só pedindo, mas dormindo, com frio, com fome, com sede suja, né? Isso é muito complicado, a gente vai trabalhar também por isso. Muito bom, adorei ter esse tipo de conversa com você.
E se caso alguém queira entrar em contato com o grupo Júlio de Campos? Olha, eu tenho o meu e-mail pessoal, tá? Que é julio@juliodecampos.com.br, tá? Nós temos os telefones aqui do escritório, um especificamente tá, que cai diretamente com a minha assessoria. Você pode ligar aqui para falar com a gente no 20736359. Você pode procurar o Matheus Soares, você pode procurar também o Fábio, tá? Eu tenho o Diego Castro também, que é um parceiro meu aqui no escritório, que cuida bastante das minhas ações, das minhas atividades, tá? Qualquer pedido, seja pedido de entrevista, seja um patrocínio, seja uma ajuda, essas três pessoas são as pessoas que estão engajadas aí a estar fazendo a recepção dessas demandas e, consequentemente, me passando isso daí. Tá? Pode procurar essas pessoas. Muito bom. Gente, estivemos com ele, Júlio de Campos, que nos falou dos seus projetos e da PTB Afro, onde o mesmo é presidente. Júlio, muito obrigado pela entrevista. Sou eu quem tem que agradecer. Desejo a vocês aí sucesso nessa. Também não deixa o trabalho de vocês, não deixa de ser uma iniciativa, né? A gente sabe que isso vai ser disseminado, que isso vai ser que as pessoas vão estar vendo, que as pessoas vão estar assistindo. E eu também torço e também apoio aí vocês no que vocês precisarem para o crescimento da TV Croma. Eu sou Devi Farias, blogueira e YouTube. O meu canal está passando aqui embaixo. Lá você terá dicas, truques e novidades toda semana, onde você pode estar conferindo. E esse foi o programa Devi Você, aqui na TV Croma. E até a próxima.